Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui mais uma vez quem vos fala, sua irmã em Cristo, irmã Tayla. Amados, o Senhor nesta manhã deu uma palavra muito forte para nós e é uma confirmação do que o Senhor já tem falado aos nossos corações nesses últimos dias que estamos vivendo. Abra sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante, que nos diz: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que eu tenho anunciado, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Eita, Deus tremendo. Amados, eu faço parte de um grupo de WhatsApp, que é como se fosse uma igreja online também. E neste grupo estamos fazendo uma campanha de pregação, de estudo, de ministração com o tema A Apostasia do Tempo do Fim. E este versículo, embora não tenha essa palavra apostasia, ela tem tudo a ver. Porque a apostasia quer dizer abandono da fé. E aqui Paulo falou: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, ou seja, abandono do verdadeiro evangelho para um outro evangelho. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. E Paulo, nessa carta aos Gálatas, amado, nestes versículos que nós lemos, veja que primeiro ele saudou a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mas depois dele saudar a todos, amados, ele não cortou vez, ele não enrolou, ele não falou de outro assunto, ele já entrou no assunto principal da carta, que é a apostasia, o abandono da fé. O passar do verdadeiro evangelho de Cristo para outro evangelho. Irmã Tayla, o que é isso que a irmã está falando, amados? Hoje, o que impera nas igrejas é o mundanismo. O mundo entrou nas igrejas, amado. Entrou completamente, com os dois pés, né? Não vou nem dizer que o mundo entrou com o pé direito na igreja, mas entrou com os dois pés. E quando eu digo na igreja, entrou nas pessoas, entrou nos irmãos e também, por que não dizer também nos templos, nos cultos? Porque, amados, hoje em dia, quantos têm negociado com o inimigo, com Satanás, para trazer as pessoas da maneira que estão no mundo para a igreja e deixar que elas permaneçam da maneira em que estão? Amados, o nosso evangelho, o evangelho de Cristo, a Bíblia Sagrada, que nós temos o privilégio de ter em nossas mãos, é onde muitos não dão valor. Amados, muitos não dão valor à Bíblia Sagrada. Eu digo isso porque eu conheço um pastor de Moçambique e ele disse que lá na igreja nem os obreiros dele não têm Bíblia. Nem os obreiros. E aqui nas igrejas do Brasil, quando acaba o culto, quantas Bíblias são esquecidas nos bancos, nos banheiros, nos degraus das escadas, e as pessoas nem se preocupam em ir atrás, em ligar. Eu falei: olha, pastor, se eu tivesse um jeito, eu arrumava uma caixa cheia de Bíblia, só Bíblia esquecida nas igrejas que estão lá há mais de mês, de 2, de 3 meses, para mandar para o pastor aí. Para você ver, amados, que muitos não dão valor. E essa mesma Bíblia que muitos não dão valor, que muitos têm vergonha de carregar embaixo do braço, preferem andar com ela no celular, mas se for a verdadeira palavra de Cristo, use na mão, no celular,
no ouvido, em áudio, use, pregue, estude a palavra de Deus. Esta mesma Bíblia que está aqui, ela nos mostra qual é o verdadeiro evangelho, e ela nos diz que o verdadeiro evangelho é aquele evangelho que transforma o pecador em um pecador remido, lavado pelo sangue do Cordeiro de Jesus. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Jesus. Porque quando a gente aceita Cristo, igreja do Senhor, o homem velho não existe mais, as coisas passadas já se foram e tudo tem que se fazer novo em nossas vidas. De que adianta você servir a Deus e continuar praticando as velhas obras? Como Jesus disse, adianta pôr um remendo novo em roupa velha? Não adianta. Ou um vinho novo em odres velhos? Também não adianta. Então, amado, nós temos que seguir a verdadeira doutrina, a doutrina santa, o ensinamento de Deus pela palavra de Deus e não apostatar da fé, porque lá em 2 Tessalonicenses 2:3, este versículo diz sim a palavra apostasia. Vamos ler juntos? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia. Não será assim o quê? A vinda de Cristo. Então a vinda de Cristo, amado, não acontece antes da apostasia. E depois da apostasia, né, se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Vocês estão vendo, amados? Jesus não vai vir antes da apostasia. A vinda do Cordeiro, por isso que diz daquele dia, a vinda do Cordeiro só vai acontecer depois da apostasia. E nós já estamos vivendo os tempos da apostasia. Quantas vezes nós vemos, amados, em igrejas regredindo, vendendo amuleto, vendendo fitinhas para a pessoa colocar no braço, colocar no pescoço, águas ungidas, vendendo vassouras, travesseiros, diversos objetos, vendendo mesmo, amado. Como dizendo, se a pessoa usar aquele objeto, aquela pessoa vai ser abençoada, aquela pessoa vai espantar a maldição. Olha a apostasia, porque a Bíblia nos diz que quem nos guarda e nos livra de todo mal é o anjo do Senhor que acampa-se ao nosso redor e nos livra de todo mal. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós temos uma peleja, uma luta espiritual muito grande, amados, o Senhor nos diz, nessa peleja não tereis que pelejar, porque quem peleja é o nosso Senhor. A nossa arma, amado, são os nossos 2 joelhos no chão, dobrados, com os pés para trás, clamando o sangue do Cordeiro, ou em alta voz, ou em murmúrios, ou chorando, ou com as mãos para cima, ou com as mãos juntas, mas orando, amado, ao Senhor. E se nós oramos, o Senhor trabalha e peleja por nós. Hoje em dia, amados, o inimigo está tão astuto, o inimigo está tão ousado, que ele não se preocupa mais em tirar as pessoas de dentro das igrejas, dos templos. Ele engana as pessoas, quer que elas fiquem dentro do templo ali apostatando da fé, servindo a Deus de qualquer maneira, achando que porque ela é bonitinha, porque ela fala bonito, porque ela louva bonito, que Deus vai tratar diferente com ela. Mas o nosso Deus não faz acepção de pessoas, não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Ou você é, ou você não é. Não adianta querer servir a 2 senhores, porque aquele que fica em cima do muro não vai para o céu, mas vai para o inferno. Aleluia, louvado seja Deus. Mas também, amados, tem um novo movimento por aí, falando que nós não precisamos ir para a igreja. Eita Deus! Falando que isso aí é negócio comercial, é comércio de religião, que não sei por que as igrejas, cada uma tem um nome, se é o mesmo Deus, é a mesma fé, amados. Nós lemos aqui, carta de Paulo aos Gálatas, aos irmãos que estão na Galácia. Oh, glória a Deus e aleluia. Amados, os nomes das igrejas dos ministérios não é para mostrar que você pertence a uma igreja melhor que o seu irmão frequenta, não. Os nomes das igrejas, primeiramente, é pela lei, né? Nós somos sujeitos à lei do homem, aos governos. Você reúne um povo
num templo, numa construção, você tem que pôr uma placa, pôr o nome, pagar imposto, colocar extintor. Aleluia! Louvado seja Deus. Tem um alvará de funcionamento, são tantas coisas. E também, amados, é para identificar. Paulo escreveu a quem? Aos Gálatas. Naquele tempo, os irmãos da Galácia eram apenas um povo reunido no mesmo lugar. Mas conforme o evangelho vai crescendo, graças a Deus, porque nós viemos aqui para pregar o evangelho a toda criatura e todos precisam ouvir. A Bíblia diz o quê? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o prazer dele é que todos se salvem. Então, se eu prego a palavra de Deus no meu bairro, aqui em Guarulhos, no Recreio São Jorge, prego lá no Jardim Marilena, prego ali no centro de Guarulhos, prego ali no Taboão, prego na periferia, prego na comunidade, eu vou obrigar os irmãos a se reunirem todos no mesmo lugar? Sendo que cada um pode congregar ali no seu bairro? Então é por isso, amada, que as igrejas têm nomes diferentes. É por isso que as igrejas têm placa sim, mas saiba de uma coisa, placa não leva ninguém para o céu. Não ache você que você bater no peito e dizer, eu sou da igreja X, eu sou da igreja Y, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Deus e Amor e por aí vai, eu sou da Congregação Cristã do Brasil, amado. Quando você chegar lá no céu, não vai haver separação. Quando você chegar lá no céu, se é que você vai para o céu, se é que você não está fazendo acepção de pessoas, porque Paulo disse aqui na 2 Coríntios 13, examinai vós mesmo, se permaneceis na fé, provai-os a vós mesmo. Aleluia. 2 Coríntios 13, 5, ele disse isso. Então eu falo uma coisa para você, quando chegar lá no céu, o anjo do Senhor Jesus Cristo não vai perguntar, irmão, de que igreja você é? Ah, eu sou da CCB, vai lá para a esquerda. Irmão, de que igreja você é? Ah, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Ah, eu sou da Madureira, eu sou do Braz. Não, então vocês vão lá no fundo, esquerda, primeira, direita. Não, amados. Lá no céu ninguém vai te perguntar qual igreja você congregava, não. Aleluia! Louvado seja Deus. Você vai para o céu, amado, morar com Deus e vamos viver todos juntos, sentar na mesma mesa, partir do mesmo pão, com o nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, que veio a este mundo, pregou, evangelizou, curou, libertou, aleluia, exortou, repreendeu, foi morto e reviveu. Aleluia. Então não ache você que você fazendo acepção de pessoas, você fazendo acepção de igreja, você fazendo acepção de ministério, você fazendo acepção, glória a Deus, aleluia, de gênero, sim, porque muitos, só porque é uma mulher pregando não quer ouvir, não, mulher não tem que pregar não, mulher tem que estar calada na igreja, como Paulo escreveu ali nas cartas aos irmãos de Corinto. Não, amados, sabe por que Paulo falou isso? Porque as mulheres não paravam de ficar, entendeu? Era muita conversação, queriam interromper o culto e ficar perguntando as coisas, por isso que ele falou, pergunte ao seu marido em casa. Tanto é, amados, que nas outras cartas, outras igrejas, Paulo não falou nada disso. Foi só naquela igreja de Coríntios, porque só naquela igreja tinha esse problema. Então não vamos ser hipócritas, não vamos pegar versículos isolados da Bíblia e aplicar aquilo que nos convém. A Bíblia nos diz que nós temos que obedecer a todos os mandamentos. Ontem, amado, nós meditamos na palavra do jovem rico. Ele falou para Jesus, Senhor Jesus, todos esses mandamentos eu obedeço. Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Mas como nós entendemos ontem, ele não observava o primeiro e o segundo mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque ele não quis abandonar as riquezas para servir a Deus. Então ele amava as riquezas mais do que Deus. Segundo, ele não quis dar o que ele tinha aos pobres, então ele amava mais a ele mesmo do que o próximo, como a ele mesmo. Oh, grandioso Deus e eterno Pai. Então, amados, não podemos fazer acepção de pessoas, de igreja, de gênero. Nós temos que congregar, nós temos que obedecer os nossos pastores. Paulo falou, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor, está lá em Hebreus 10, 25. Ele também disse que é para nós obedecer os nossos pastores, está lá em Hebreus 13, 17. Aleluia, louvado seja Deus. Então existe pastor, sim, muitos falam, esse negócio de carga, coisa do homem, não é bíblico. Glória a Deus.
A Bíblia diz: a uns Deus deu para pastores, outros para apóstolos, outro para presbítero. A Bíblia fala, amados, de vários cargos. É claro que tem uns que amam mais o cargo do que a Deus. É claro que tem uns que matam e morrem por causa de nome, de carteirinha, de broche com título ali, ó, do cargo eclesiástico. A mesma coisa eu digo para o templo. O templo do Espírito Santo somos nós. E Jesus falou isso através da palavra dele, porque muitos estavam idolatrando o templo, a construção do templo. Lá nos evangelhos chegaram até Jesus e disseram para ele: vedes, mestre, quão suntuoso, quão majestoso é o templo que nós temos. Ele falou: olha, não se preocupe com isso não. Não vai ficar pedra sobre pedra. Glória a Deus e aleluia. Irmãos, você critica os irmãos que se congregam numa congregação de tijolo, um templo aí de laje, porque acha que isso aí é doutrina de homem, é para arrecadar dinheiro, é para pegar dinheiro de dízimo, é para cegar, é para controlar. Não é não, amados. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. As igrejas no templo de Jesus, quando Jesus subiu ao céu, aleluia, louvado seja Deus, elas eram nas casas porque eles eram impedidos de ir ao templo judaico, porque eles eram considerados setas. E eles iam crescendo tanto que eles estavam no cenáculo, não no templo, então não havia mais cenáculo suficiente para que cabessem todos. Então era necessário, sim, hoje, alugar um templo, comprar um terreno, arrumar um galpão, um lugar para que os irmãos possam se reunir com liberdade, poder fazer barulho, poder tocar hinos e louvores a Deus, o pastor poder dar um ensinamento, uma escola dominical, um estudo bíblico, um culto de doutrina. Aleluia, louvado seja Deus. Amados, o que está dizendo aqui? Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Sabe o que é anátema, amados? A Bíblia diz que é, né? O dicionário diz, perdão, sentença de maldição que expulsa da igreja, excomunhão, com X, excomunhão, excomungar, expulsar. Por quê, amados? Porque essa pessoa que prega um outro evangelho, que te ensina a desviar dos mandamentos bíblicos, não é mais ser mãe em Cristo. Não faz parte do corpo de Cristo, nem da noiva do Cordeiro. Ela é ladrão e é salteador. Lá em João 10, versículo 1, Jesus nos alertou dizendo: em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, quem é a porta é Jesus. E Jesus deixou o quê? O evangelho para nós seguir, amados. Diz o quê? Mas aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, este é ladrão e assaltante. Sabe o que isso quer dizer, amado? Aqueles que querem contornar os mandamentos bíblicos, que querem distorcer o que está na Bíblia, querem arrumar um jeitinho brasileiro de servir a Deus e continuar com os prazeres da carne, com os costumes mundanos, numa vida de pecado, numa vida de mentira, de falsidade, numa vida de egoísmo, aonde é prezado mais o conforto da carne, o conforto, a conta bancária, do que o amor do Evangelho de Cristo, do que sofrer pelas almas, amado. Hoje ninguém mais quer sofrer pelas almas, não. Hoje ninguém mais quer passar fome por amor do Evangelho, não. Hoje ninguém quer mais ter a porta de emprego batida na sua cara porque você é crente, porque você é cristão. A pessoa até esconde que é crente. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória a Deus e aleluia. O Senhor Jesus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é isso que está faltando muito hoje, amado. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Se nós buscar o reino de Deus e a sua justiça, nós não seremos apóstata, não cometeremos apostasia e também não teremos anátema, ou seja, maldição para a casa de Deus. Amém, amados do Senhor. Fique com essa palavra nessa manhã, o tempo já se foi. Que o Senhor Jesus possa abençoar a minha e a sua vida nesta manhã, neste dia, nesta noite, a hora em que você ouvir essa mensagem. E você, amado e amada do Senhor, que ainda não aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, não há tempo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aceite, reconcilie com ele hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Então, ore comigo assim. Senhor Jesus, nessa hora, eu ouvi a tua palavra e decidi te aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida.
Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida para que eu tenha direito à vida eterna. Oh, Santo Deus de Israel, muito obrigado, Senhor, por essa vida que acaba de aceitar, de reconciliar, de renovar a aliança contigo, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço da irmã Tayla. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.